Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ao Vivo com você. Nesta quarta-feira vai até às 8h30 e hoje, é claro, a gente vai falar de política com a sua participação, evidentemente, que é o mais importante, pelo WhatsApp. Já vou deixando de imediato aí, porque o número do WhatsApp 99932-2529 está aí na tela, porque hoje já está a postos com a gente aqui na bancada, não é? Diego Guimarães, o homem de 4.179 votos, foi reeleito vereador por Cuiabá, é do Cidadania, e vai falar conosco durante esse programa de hoje, durante 1 hora, sobre, enfim, como foi a campanha, o que ele espera desse segundo turno, onde o colega dele de bloco de oposição, enfim, o amigo dele, Abílio Júnior, vai disputar aí a condição de prefeito de Cuiabá com o atual prefeito Emanuel Pinheiro. O Diego já está a posto conosco. Antes, porém, eu quero cumprimentar aqui meu amigo, meu colega, meu parceiro, professor Lorenberg. Boa noite. Quartou, né? Tem o sextou, agora tem o quartou. Boa noite. Quartou. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Não, mas eu falei certo, não falei? 4.179 votos que ele teve, não foi isso? 4.197? Não, a voz do além. 179 mesmo. Não, aqui a fonte está me dizendo aqui, Caroline, que é 4.179. Falei certo então? Foram 4.179. A Caroline quer dar mais voto para você, rapaz, olha só. Mas espero enfim. que não tenha sido o voto dela que tenha faltado para chegar a esse será que não houve bug aí na urna já? Isso TSE, vou te falar, viu? Ô Diego, satisfação, parabéns pela votação, pela eleição, bonita campanha, não é? Obrigado. E esse resultado aí nada mais é do que aquilo, reflexo do que você apresentou, eu entendo assim pelo menos durante esse mandato seu aí. Teve num bloco de oposição, teve realmente situações fervorosas ali, onde você, com seus posicionamentos, acabou sobressaindo, o reflexo está aqui. Boa noite, satisfação, bom tê-lo aqui. Boa noite Paulo, boa noite professor Lorenberg, uma honra para mim estar aqui, sempre falo isso, que é um privilégio poder estar falando com vocês e segundo é um privilégio poder estar falando com Cuiabá, falando com todos aqueles que amam essa cidade, que acompanham a política de Cuiabá e que acreditam que por meio da política nós podemos transformar a nossa cidade. Eu sou entusiasta, sim, da política, porque gosto da política. Eu falei muito isso durante os últimos 45 dias, de que eu sou advogado, sou professor universitário, mas eu gosto de política, faço política por amor e falo da política com muita satisfação e com muita honra, porque estou político, porque gosto e acredito que a política é sim esse instrumento fantástico e um dos principais instrumentos de transformação da sociedade. Sou muito grato a todos aqueles que acreditaram no Diego Guimarães, todos aqueles que direto ou indiretamente nos possibilitaram alcançar os 4.179 votos. Amigos, familiares, companheiros, partidários, lideranças, pessoas de bairros aleatórios, pessoas da internet, pessoas do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que talvez nunca apertaram a mão do Diego, mas conhecem o trabalho do Diego, acreditam no trabalho do Diego e votaram no 23444. Professor Lorenberg, por favor, comece aí a nossa seara de questionamento. Pois é. Vereador, antes de mais nada, a nossa alegria mesmo, alegria. O senhor já esteve aqui outras vezes e o nosso programa foi muito bom com a vinda do senhor. Eu não tenho a menor dúvida que repetirá o bom desempenho do nosso programa em razão da presença do senhor aqui. Vereador, eu estava observando, lendo e acessei ao site do senhor recentemente e fiquei olhando por várias vezes e encontrei uma frase neste site que eu gostaria de trazê-la para a nossa conversa aqui e uma reflexão do senhor. Nesse site o senhor escreve, entre aspas, trabalharemos com foco nos problemas reais do cidadão, priorizando as necessidades mais urgentes da população. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas a respeito disso para provocar o senhor para a reflexão. A primeira delas, trabalharemos. A segunda, por que no futuro? E a terceira, por que não foi possível trabalhar no atual mandato? Legal. Trabalharemos porque
Hoje, inclusive, por diversas vezes, eu tive a oportunidade de estar em alguns veículos de comunicação, eu dizia o seguinte, me perguntaram, Diego, quais são os projetos, o que você tem, o que você tentou fazer que você não conseguiu? Por que você acredita que essa reeleição é importante para que você tenha entregas para a população? Porque por diversas vezes na atual legislatura eu fui tolhido. Por diversas vezes na atual legislatura eu não consegui colocar em prática tudo aquilo que eu acreditava que Cuiabá merecia de mim. Eu tenho mais de 50 projetos de leis apresentados na Câmara que deixa apenas 15 são aprovados. Por exemplo, assim, do que você tentou e que foi tolhido? A emenda da moralidade. Uma emenda à lei orgânica do município que alteraria o critério para a escolha de cargos comissionados no município de Cuiabá, trazendo critérios objetivos, inclusive, para essa escolha, afastando por completo o nepotismo cruzado, possibilitando que servidores comissionados sejam contemplados, em sua maioria, na composição de cargos comissionados. Um projeto de lei fantástico, que eu acredito que ajudaria muito. É um projeto, na verdade, de alteração, emenda à lei orgânica do município. Alteraria e muito ajudaria o bom gestor a conduzir o município. Mas, infelizmente, por conta do interesse de alguns dos vereadores, muitos desses reprovados na urna no último domingo, não foi sequer votado esse projeto até hoje. Ele é de coautoria, é minha, juntamente com o Marcelo Bussic, a quem eu externo aqui uma boa noite. E, para mim, o melhor vereador da atual legislatura é Marcelo Bussic, que figurava até poucos dias como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Roberto França e que já declarou apoio a Abílio Júnior. Então, por isso que eu falo, trabalharemos, porque muitas das coisas que nós tentamos, professor, infelizmente nós não conseguimos. Cito também a lei que criaria em Cuiabá o regime diferenciado de fiscalização para o período de enfrentamento do Covid. É uma lei nascida na Câmara Municipal de Cuiabá pelas mãos da doutora Rafaela, que trabalha no nosso gabinete, preenche um cargo de assessoria no nosso gabinete, vinda de um processo seletivo para ocupar esse cargo comissionado no nosso gabinete, advogada, e a doutora Rafaela, junto conosco, numa conversa que nós tivemos, criou uma lei que criaria esse regime diferenciado de fiscalização, obrigando o Executivo a semanalmente prestar contas à sociedade e ao Parlamento Municipal sobre os gastos do dinheiro vindo do governo federal para o Covid. Por incrível que pareça, onde nasceu essa lei não foi aprovada. Hoje essa lei é vigente em Niterói, é vigente em Santo Antônio Leverger, municípios do Rio Grande do Sul nos procuraram. São mais de 7 municípios no Brasil que copiaram a lei de Cuiabá e hoje ela é vigente. E em Cuiabá não funciona? Em Cuiabá, infelizmente, os vereadores da base aliada do prefeito Paletó não quiseram aprovar essa importante lei. Então, por isso que eu falo, trabalharemos. Porque como parlamentar eu sinto que a minha legislatura, a atual legislatura, ela foi tolhida em diversos momentos. Até mesmo na corte de fala, que é um absurdo. É um absurdo, mas é dentro de um parlamento que a essência do parlamento é a arte de falar, debater, gritar em determinados momentos, se for o caso, porque o grito do vereador é o grito do cidadão que sofre. O grito do vereador é do cidadão revoltado. E muitas das vezes eu via o presidente falar, corta a palavra. Mas o presidente está no meu tempo, corta a palavra. Por que corta a palavra? Porque eu estou mandando, corta a palavra. Eu vi isso acontecer dentro do parlamento municipal. Então, por isso, pretendo muito, professor Lorenberg, num próximo mandato, agora nesse próximo mandato, desempenhar na plenitude o parlamento, na plenitude a arte de parlare, na plenitude a arte de legislar e também de fiscalizar, que eu não deixarei de fiscalizar, independente de quem quer que seja o prefeito. Isso que eu ia falar, né? E essa questão das leis, da apresentação de projetos de lei, mas tem também o fator fiscalização, né? Que é uma das atribuições também do parlamentar no exercício de sua função aí. Respondeu, né, as 3 perguntas? Sim, mas eu vou aproveitar a resposta que ele deu, Paulo, posso? Esteja à vontade. Até porque o nosso amigo telespectador, certamente, vereador, está fazendo a mesma pergunta e eu vou fazer exatamente esse papel. O senhor falava, agora há pouco, que tem 50 projetos de lei, dos quais apenas 15 foram aprovados. Ora, você tem um parlamento com 25 vereadores. Os vereadores, independentemente se foram eleitos em alianças de oposição ou de partidos de oposição, pouco importa, ou se foram eleitos pela situação, também pouco importa. Na verdade, a Câmara é um poder que tem que se representar o conjunto do contribuinte. Por quê? Qual a razão que esses projetos não foram? Eu vou provocar ainda mais. Eu me lembro, por exemplo, eu li todas as atas que foram publicadas da Câmara Cuiabana. E uma das atas que eu peguei, me foge a data, mas eu lembro muito bem disso, de um projeto apresentado pelo vereador Luiz Cláudio, que obteve no domingo 3.001 votos. Portanto, se pegasse o número de votos obtido, ele seria reeleito. Mas como o partido não atingiu o coeficiente eleitoral, ele ficou fora.
O Luiz Cláudio fez um projeto que dizia, aquele aluno nota 10, nota 10, esse projeto. Participou naquela oportunidade, Diego, 17 vereadores. 16 votaram a favor e o Abílio Júnior absteve da votação. E aí eu quero provocar mesmo o senhor, porque eu estou diante de alguém que tem um conhecimento profundo e a gente tem que aproveitar esse conhecimento. Ora, se é um projeto belíssimo, independente de ser oposição, e eu estou me referindo ao Abílio Júnior, por que não aprovou esse projeto belíssimo? E aí eu volto para o senhor. Se o senhor tem projetos belíssimos, por que que os vereadores da situação não aprovaram esse projeto? Existia uma rixa entre situação e oposição, vereador? Por parte da oposição, não. Professor, primeiro o Luiz Cláudio, ele não esteve entre os eleitos, na verdade, porque o partido dele teve uma votação expressiva, alguns poucos vereadores, votação expressiva, eles elegeram 2 vereadores, contudo não foi porque não alcançou o coeficiente. Na verdade alcançaram, mas ele acabou ficando de fora. Só me engano, o PP elegeu o Marcrean Santos e elegeu... Foram 2 mesmo. Demilson Nogueira. Tá? Exatamente. E aí ele ficou, acho, como primeiro suplente. Nesse caso específico do vereador Abílio, eu não me recordo o fato, não me recordo o dia, mas é muito comum, eu particularmente fiz isso algumas vezes, a depender do projeto de lei que está em pauta, talvez entrava em regime de urgência, ou talvez eu não tive acesso ao processo, porque não pense o cidadão que a Câmara tenha transparência para os vereadores, até para ter acesso ao projeto de lei, muitas das vezes nós tivemos dificuldades, nossas assessorias tinham que correr uma na véspera da sessão para tentar encontrar os projetos, para que nós pudéssemos até folhear os processos. Muitas das vezes acontecia de a gente não ter tido acesso ao projeto, não sabia qual era inteiro teor, a íntegra do processo, às vezes votado em regime de urgência, e como uma medida até preventiva, para não votar aquilo que eu não estou sabendo, a gente se abstia de votar. Absteve de votar, também. Aconteceu muito, perdão a falta da palavra correta. Então, a gente, por diversas vezes, nós nos abstivemos de votar. Isso é extremamente comum no parlamento. Tá? E porque não votávamos aquilo que não sabia que estava sendo votado. Da nossa parte, nunca teve retaliação por conta dos projetos serem do vereador da base, do prefeito, ou até mesmo vindo em mensagem do executivo. Nunca tivemos absolutamente nenhuma dificuldade. Aprovei muitos projetos do executivo. Agora, na contramão, quando os projetos eram do Diego Guimarães, às vezes não entravam na pauta, às vezes barravam nas comissões por motivos mais irrelevantes possíveis. Muitas das vezes no plenário sim votavam contrário, como aconteceu no projeto que eu citei há pouco, que trataria do regime diferenciado de fiscalização. Então assim, por parte deles sim, houveram muitas perseguições. Mas da nossa parte os bons projetos eram aprovados, não tinha dúvida que a gente sempre votou com o interesse da população. Obviamente, cada um conforme as suas convicções pessoais também, que não obriga todo mundo a votar sempre igual. Mas o que acontecia na contramão de lá para cá era assim, uma perseguição. Os projetos de lei da oposição do prefeito do Paletó não eram sequer colocados em pauta, quando iam, muitas das vezes eram rejeitados. Eu ouvi muitas vezes, só me perdoe, muitos dos vereadores da base falavam assim, ó, nós estamos ligando a patrol aqui, nós vamos patrolar a oposição. E falavam isso de uma maneira um tanto quanto informal ali, numa brincadeira provocativa. Eles falavam, ó, estão ligando a patrol aqui, vamos patrolar a oposição hoje. E aí rejeitavam todos os nossos projetos. Isso aconteceu diversas vezes. Estamos conversando ao vivo aqui com o Diego Guimarães, vereador nessa atual legislatura por Cuiabá, não é? E campeão de votos no pleito que ocorreu domingo passado, no dia 15 de novembro. Você pode participar conosco mandando sua pergunta pelo WhatsApp 99932-2529, está aí na tela. Faça como esse telespectador aqui, ó. Vamos ver o nome, está participando conosco aqui. Boa noite, eu gostaria de perguntar aí para o vereador o que vai fazer pela educação. Eu falei, vamos ver o nome, mas a pessoa não se identificou, final 8312, está participando conosco aqui. Educação na sua pauta, no seu raio de ação aí nessa próxima legislatura. Sim, aí está um tema muito importante que eu não tive a oportunidade, professor, de concretizar os meus desejos para a educação. Primeiro, eu cumprimento todos os valorosos profissionais de educação, em nome do professor Névito, em nome da professora Ilma Maria,
professores de mais de 30 anos da rede pública municipal, concursados, todos aqueles valorosos professores que estão se dedicando ao máximo, muito embora o prefeito não tenha dado toda a estrutura necessária para que você pudesse dar a sua aula em home office, mas você está se desdobrando para poder prestar esse serviço nessa pandemia, auxiliando o seu aluno, dando talvez mais de si do que dava dentro de sala de aula, porque quando trabalha no home office, o tempo acaba se consumindo no trabalho e você acaba percebendo que você passa mais tempo trabalhando do que o que trabalhava dentro da sala de aula. Então, cumprimentar todos os valorosos profissionais da educação. Uma das pautas que eu lutei muito neste mandato, mas infelizmente por conta da dificuldade e da resistência do Poder Executivo em ter verdadeiras entregas para o cidadão, foi a questão da educação inclusiva. A educação voltada à criança com deficiência ou então com a criança que tem alguma dificuldade psicomotora ou psicológica que o impede de ter um aprendizado tal qual uma criança que não seja com deficiência. Aí eu cito algumas, por exemplo, criança com autismo, a criança com uma deficiência motora, a criança com dislexia, com descalculia. Infelizmente, no município de Cuiabá, nesses últimos 4 anos, nós tivemos uma precarização da educação inclusiva, especialmente no trato das CADs, que são os cuidadores de alunos com deficiência. Por quê? Porque a atual gestão terceirizou esse serviço. Essa mão de obra foi terceirizada para uma empresa chamada Conviva, que presta um péssimo serviço para Cuiabá. Foi terceirizado o serviço, aumentou-se a carga horária das CADs, diminuiu o seu salário, fez com que cada CAD tivesse que cuidar por sala de aula de 2, 3, 4, porque é uma CAD por sala de aula. Então você imagina uma CAD ter que auxiliar o professor nos cuidados de um aluno com autismo e ao mesmo tempo cuidar de uma criança com uma deficiência física para ter que talvez levá-lo até o sanitário. E o seu projeto vê o quê? Pretende exatamente o quê? A nossa ideia é que se aumente os recursos para a educação inclusiva. No ano passado, mas não é inconstitucional, não? Você está propondo gasto para o Executivo. Não. Quando se aprova a lei orçamentária anual, o vereador pode apresentar emenda. Ah, por meio de emenda. Com absoluta certeza. No ano passado foi o primeiro momento que nós conseguimos alterar, tirar uma verba da comunicação. Foi tirado R$ 1,5 milhão dos 47 milhões que o prefeito pretendia gastar com comunicação. Nós retiramos uma fatia de R$ 1,5 milhão, graças às valorosas mães que estiveram naquela noite no plenário da Câmara Municipal, gritando, reivindicando, chorando, pedindo para que suas vozes fossem ouvidas, para que se tirasse essa fatia do orçamento e se colocasse na educação inclusiva. Entendi. Então é uma pauta que precisa ser discutida, porque infelizmente muitos políticos sobem na tribuna para falar que defendem o aluno com deficiência, mas na hora de colocar o recurso não fazem. Então vai ser uma das pautas que eu vou estar brigando muito pela educação, até porque, obviamente, como dito pelo Paulo Coelho, a entrega da educação é competência do Poder Executivo. Exatamente. E depois a gente também, ao longo do programa, vai voltar a falar de educação. Tem mais um zap que chega aqui, uma participação de telespectador. Bora ver quem é. Boa noite. Boa noite. Quais são os projetos para a zona rural e na área da saúde também? Eu gostaria que as pessoas que participam conosco aqui, esse é o final 9378, se identificassem, caso não haja nenhum tipo de problema, não é? Para que o vereador aqui possa responder diretamente e falar inclusive o seu nome. Olha, com relação à zona rural, nós precisamos ter N problemas, mas muitos desses problemas podem ser solucionados apenas pelo Poder Executivo. As políticas públicas de entrega de saúde, educação, transporte, melhoria de infraestrutura com a trafegabilidade das estradas, é o Poder Executivo que faz. Minha competência como Poder Legislativo vai ser fiscalizar se a obra ou o serviço público está sendo bem prestado. Fazer o papel de porta-voz do cidadão. Mas, particularmente, tem um projeto que aí é algo que eu nutro no meu coração, no meu íntimo, junto com alguns amigos, que aí é um projeto social que nós queremos implantar tanto na zona rural, mas também na zona urbana, é a construção, a criação de hortas comunitárias em espaços públicos ou particulares que estejam aí como terreno baldios hoje. Estabelecendo parcerias com a Universidade Federal, com a Energisa, com a Águas Cuiabá e também com associações de moradores, para que sejam capacitados moradores dessas regiões, para que de maneira coletiva eles possam ali cooperar para fazer hortas comunitárias que irão abastecer supermercados, vendas e também as feiras públicas do nosso município. É um projeto que eu carrego aqui no meu íntimo. Não é um papel do vereador, porque não cabe ao vereador. Já ia falar isso. Não compete ao vereador. Isso é o Diego, pessoa física, advogado, juntamente com amigos da iniciativa privada, num trabalho social que nós temos.
Aí é um desejo meu, porque como eu disse, as políticas públicas entregas dependem do Poder Executivo. Mas pode fazer um anteprojeto e pedir para o Executivo. Podemos também, sim, um anteprojeto, mas aí não precisa nem de lei, né? Aí é uma política pública que pode ser estabelecida pela Secretaria de Trabalho e Agricultura, que hoje já existe no município de Cuiabá, e aí o atual gestor teve a oportunidade de algumas iniciativas como essa que não foram feitas. Quem perguntou foi a Mila, lá do CPA2, não falou aqui, mas depois ela mandou um zap dizendo que um abraço para a Mila, conheço sim, um abraço. Conhece a Mila? Mila Cavalcante, conheço sim. Mila, boa noite, Mila. Obrigado aí pela sua audiência e pela participação principalmente aqui, viu? E cobre dele aí, cobre mesmo, porque o eleitor, independente se votou naquele vereador ou não, ele tem durante 4 anos essa ferramenta potente. Tô certo ou tô com a razão? Com a razão, com a razão. Tô com a razão, né? E você tem o poder de cobrar durante 4 anos aí daquele que foi eleito, que forma o quadro dos 25 vereadores no caso de Cuiabá. O Diego Guimarães continua conosco, após o intervalo comercial a gente volta com opinião e você pode continuar participando conosco, 99932-2529. Mande sua pergunta em texto aqui pelo zap do Opinião e dá um tempinho só e volta já já. Estava na véspera da eleição varrendo rua, rapaz, e de repente foi dormir para um dia que lhe coroaria como o mais votado do município de Cuiabá. Eu queria que você falasse sobre isso, porque é uma ação, quando eu falo varrer rua, não é necessariamente a rua, ou é a rua também, queria que você explicasse isso, que o Diego tem uma prática aí de alguns anos já de fazer essa varredura aí com relação às portas de sessões eleitorais. Como é que é isso? O Dia da Limpeza, ele surgiu em 2010, motivado aí pela eleição de deputado estadual naquela época, quando o nosso amigo e hoje deputado estadual, Faisal Calil, estava como candidato, e nós dizemos que nós precisávamos varrer os maus políticos da Assembleia Legislativa. E juntamente nós iríamos varrer a porta das escolas daquele pessoal que jogava santinho na porta das escolas, com a intenção de que o cidadão que não lembrasse ou que não tivesse um candidato, eles têm a intenção que você vai lá e pega aquele santinho e decida o seu voto de qualquer jeito, votando em qualquer um. E nós somos contra isso. O voto tem que ser consciente, tem que ter convicção de quem você está votando. Então, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 e 2020, nós fizemos no dia da eleição, antes que comece o pleito, antes que comece o horário da votação, quando deu 5h30 da manhã, eu estava na frente do Presidente Médici, do Colégio Presidente Médici ali na Avenida Mato Grosso, juntamente com outros amigos, outras pessoas que vieram da internet, que aceitaram o nosso convite para varrer ali. E não só ali, tinha gente no CPA, tinha gente no Três Barras, tinha gente no Pedra 90, tinha gente no Osmar Cabral, tinha gente no Santa Laura, tinha gente na região do Santa Isabel, enfim, em Cuiabá inteiro foram mais de 30 pontos de limpeza. Então, eu estava lá por uma prática que nós temos corriqueira, que é normal, da Associação Política Jovem, que é uma associação que foi criada e fundada pelo deputado Faisal, e é uma prática que já é feita há mais de 10 anos aí por nós, apenas repetimos essa prática no último domingo. Eu tomei conhecimento porque o Oliveira Júnior, que estava passando, eu acho, não sei, tirou uma foto, e essa foto foi publicada inclusive no jornal A Gazeta, no site também Gazeta Digital, que a gente acabou de ler aqui, e aí que eu tomei conhecimento, que fiquei sabendo, não que eu sabia que ele fazia isso, sim, mas naquele domingo, o cara vai disputar no dia seguinte, aí no dia anterior ele está lá limpando ali. Na verdade, no mesmo dia. Foi, né? Porque no domingo de manhã. Já era madrugada já, né? A gente já estava, no mesmo dia a gente estava lá limpando. E aí? Lorenberg Alves, seja à vontade. Vereador, ainda sobre o mesmo site que o senhor tem, o senhor apresenta propostas. E entre elas eu destaquei uma que eu gostaria de ouvi-lo a respeito. O senhor promete apresentar um projeto para evitar o corte desnecessário de árvores e incentivar o reflorestamento urbano por meio da redução do IPTU. Eu tenho 3 perguntas a respeito disso. A primeira delas, quais são as áreas da cidade em que o seu projeto vai abranger? A segunda questão, qual seria essa redução? Qual é o índice percentual desta redução? E a terceira, por que o senhor não apresentou esse projeto nessa legislatura? Afinal, foram 4 anos. Por que não apresentou? Nós vamos começar de trás para frente. Eu apresentei. O anteprojeto de lei IPTU Verde foi apresentado no primeiro ano de mandato e essa proposta vem de 2016 ainda, de quando fui candidato a vereador pela primeira vez. Eu apresentei o IPTU Verde, apresentei o Cuiabá Solar e apresentei um plano municipal de biogás e de compostagem. Mas, infelizmente, quando eu falo anteprojeto, para o cidadão que está nos acompanhando, é uma sugestão de projeto de lei que vai para o Poder Executivo. Eu, vereador, mando para o prefeito, falando, prefeito,
eu acho que isso é interessante para a nossa cidade. E o prefeito, diante da sua competência originária para projeto de lei dessa natureza, ele precisa mandar para a Câmara esse projeto de lei. Ele fala, ó, Diego, é legal, realmente, eu vou mandar para a Câmara. Infelizmente, parou no prefeito Emanuel Pinheiro, ele não mandou para a Câmara o projeto de lei dessa natureza. Então, foi feito, por isso que eu falo, eu tenho intenção nesse mandato de cumprir aquilo que eu não consegui pela incapacidade, seja do prefeito ou então pela impossibilidade criada pelos seus vereadores dentro da Câmara Municipal. Segundo ponto, corte de árvores desnecessárias. Eu vivenciei ali no Residencial Paiaguás um triste fato durante o mandato, de ver a prefeitura cortando uma árvore, acredito que centenária, linda, do Cerrado, uma árvore frondosa, com uma copa gigantesca, que cortou simplesmente porque diziam que queriam consertar a calçada numa rua sem saída, no final dessa rua sem saída, onde ninguém, absolutamente ninguém, caminha naquela calçada, naquele ponto que ela está. E cortaram porque diziam que iam refazer a calçada. Está lá sem a árvore, está lá sem a reforma da calçada. Segundo ponto, como será a abrangência disso, como será o escalonamento do percentual de IPTU? Há um escalonamento que vem de 20% a 80%, professor Lorenberg. A intenção é de que, conforme se cumpra medidas ecossustentáveis e que cumpra a questão de permeabilidade do solo, a questão de utilização, a reutilização de água, todos os imóveis que cumprirem a utilização de energia fotovoltaica e energia solar dentro de seus imóveis, terá um percentual diante de um critério objetivo, que seria observado e também convalidado pelos técnicos da prefeitura, para autorizar que esse imóvel tenha uma redução gradativa do seu IPTU, possibilitando assim que o nosso município volte a ter o título de cidade verde. Hoje, se nós olharmos nossa Cuiabá em cima de um prédio, a gente percebe que acabou os quintais com pé de manga, acabou a existência de área permeabilidade. Os canteiros também. Terra, a gente não vê mais terra. Trocou-se a terra por concreto, porque é mais fácil de limpar, não nasce mato, não tem que cortar grama. Nós precisamos resgatar. O que nós vivemos esse ano, o calor que esteve em Cuiabá, eu acredito que muito se deve também à perda das áreas verdes dentro da nossa cidade. Mas, vereador, me permita fazer uma quarta questão. Com certeza. Utilizando uma das frases do senhor. O senhor disse que no primeiro ano de mandato o senhor fez um anteprojeto. O primeiro ano foi em 2017. Eu pergunto ao senhor, quantas vezes o senhor procurou o prefeito, quantas vezes o senhor procurou o secretário para que esse anteprojeto fosse viabilizado? Eu estou dizendo aí isso não porque é um parlamentar de oposição, mas o prefeito Emanuel Pinheiro é advogado. Portanto, vocês têm muito mais afinidades do que muitos telespectadores não sabem. Por ter a mesma profissão, imagino eu que tenha uma possibilidade maior de conversa, de diálogo. Por que o senhor não procurou durante esse período todo, ou então imediatamente em 2017? Professor, afinidade com o prefeito Emanuel Pinheiro, eu não tenho de profissão. Nenhuma, tá? De profissão. Nenhuma. Temos sim, somos da mesma profissão, mas ele me parece que todo o conhecimento jurídico que ele tem, ele emprega para tentar talvez se desvencilhar e não enfrentar as situações críticas e polêmicas da sua gestão. O prefeito Emanuel Pinheiro, ele, como advogado, ele deixou muito a desejar enquanto político, penso eu, tá? A questão de procurá-lo, sim, esse projeto inclusive foi debatido junto com o Instituto dos Advogados de Mato Grosso. Eu fui procurado dentro do meu gabinete pelo doutor Evandro e pelo doutor Pedro Paulo, quando nós discutimos sobre esse assunto. Mas inclusive entreguei nas mãos deles para que eles fizessem a interlocução junto à prefeitura diante do fato, doutor, por diversas vezes, professor, eu, enquanto um vereador de oposição, abri mão até de projeto de lei da minha alçada, entreguei para outros vereadores, falei, vai lá e faz, porque eu sei que se for meu, o prefeito não vai aceitar. Eu entreguei para algumas instituições, como é o caso da Brasel, como a CDL, falei, vai lá e leva vocês, porque se eu levar, o prefeito não vai nem me receber. Quantas vezes eu tive, inclusive, teve vez de eu estar na antessala do prefeito, junto com os comerciantes de comida de rua, os quais eu cumprimento em nome do meu irmão de igreja, o irmão Joãozinho, que fica aqui atrás da igreja matriz. Eu estive com eles para debater assuntos como, por exemplo, a situação da liberação dos TPUs, do termo de permissão de uso dos vendedores de comida de rua, e na antessala do prefeito, o prefeito fala bem assim, vai entrar fulano, ciclano e beltrano, o Diego não entra. Eu vivi isso. Eu, juntamente com o vereador Dilemário, o Diego não entra. O Diego não entra. Não tem agenda para o Diego. Eu vivenciei isso. A falta de diálogo nunca foi da nossa parte. A perseguição, quem teve a perseguição pessoal quanto
enquanto político, foi por parte do prefeito a nosso respeito, perseguindo família, como aconteceu com a Abílio, perseguindo profissão, como aconteceu comigo, perseguindo a mim, tentando buscar sempre uma forma de tentar colocar um rabo no Diego, tentando colocar um rabo, com o perdão do termo, um rabo no Abílio, para tentar jogar a gente na vala comum do político corrupto que ele é. Essa é a grande realidade que nós vivenciamos nesse período. Então, vereador, a falta de a minha diálogo pergunta nunca foi foi outra, da nossa... muito diferente, Então, vereador. a falta de buscar o prefeito para ter esse diálogo, eu sempre tive, professor Lorenberg, sempre. Eu sou do diálogo, mas infelizmente o diálogo não existia de lá para cá. Então, por diversas vezes, nesse projeto não foi diferente, o Estudo dos Advogados teve em mãos e também enviou, mas sequer resposta de falar não vou fazer, nós nunca tivemos. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a resposta é, não havia abertura para esse diálogo com o prefeito. Jamais teve. Procurar, o prefeito procurou. só marcava agenda com os vereadores da sua base, só discutia políticas públicas com eles. Os vereadores da oposição eram completamente afastados do debate. Essa foi a verdade. Deixa eu virar que a nós página vivemos. aqui, Inclusive dentro Diego. da Câmara Municipal nós vivemos isso, professor. Você citou agora há pouco, o vereador, no bloco anterior, a doutora Rafaela, que foi a idealizadora dessa proposta aí de tentar fazer com que a coisa fosse mais a miúde no que diz respeito à pandemia, falando de fiscalização, obviamente. A Câmara, rapaz, não teve a competência, nessa legislatura que se encerra agora no final do ano, de criar uma comissão especial para investigar a Covid. Quer dizer, nem isso, essa situação que a Rafaela propôs era justamente para acompanhar mais de perto, saber exatamente o que estava sendo feito. Só que uma comissão especial foi proposta, não sei por quem, não sei se foi o Gilemário, foi algum de vocês aí da oposição, e a comissão não foi aprovada. Pelo contrário, a do Gilemário não foi aprovada, a do Renivaldo foi aprovada. Pois é, a do Gilemário, a comissão especial do Gilemário... Foi rejeitada, porque era vereador da oposição. Aí depois, se eu não me engano, o Renivaldo e mais uns 2, 3 da base que pediram a criação de uma comissão e ela foi criada. É a realidade que nós vivemos nesse período. Foi o que aconteceu. Foi criada uma comissão. Não sei nem o fruto que eles geraram. Sei nem então, eu quero aproveitar nesses 3 minutos que restam para encerrar esse bloco e perguntar, vereador, agora para o vereador mesmo dessa atual legislatura, que fim levaram os recursos que vieram da União para combater a Covid-19? Foram criadas UTIs novas, EPIs, os equipamentos para proteção, enfim, foram investidos de forma adequada? O senhor sabe quanto veio realmente e onde foi aplicado? Olha, o último levantamento que o nosso gabinete fez foi de aproximadamente 180 milhões de reais que veio para Cuiabá. Salvo engano, 30 leitos novos foram criados de UTI, dos 70 que o prefeito havia anunciado na primeira leva. Tanto é que depois teve o escândalo das UTIs fantasmas, UTIs que tinham no papel, mas na prática elas não existiam. Tá? Com relação a EPIs, sim, vários foram adquiridos para poder fazer o enfrentamento da pandemia, mas eu cito um EPI que está sob investigação, a compra da máscara de proteção facial, aquela máscara de plástico que muitos dos senhores, talvez que nos acompanham, tiveram que utilizar no seu ambiente de trabalho. A Prefeitura de Cuiabá pagou R$ 95,50 de uma empresa que sequer tem sede. Eu fui onde está o endereço da empresa, é um condomínio residencial, tá? Pagou R$ 95,50. Na mesma mercadoria, eu comprei o mais barato por R$ 7,90 no mercado e consegui numa matéria de construção por R$ 17,90. Então, houve sim a compra de EPIs, houve sim a compra, mas praticamente todas as compras da Prefeitura de Cuiabá, com extrema suspeita de sobrepreço, compras feitas por empresas. Você tem prova disso? Sim, tem prova tudo documentado, tudo levado na delegacia fazendária. Porque no caso da tem filmagem. Da ivermectina houve já manifestação. Sim, foi uma denúncia nossa também da ivermectina. Eu que verifiquei, juntamente com o Felipe Velaton, depois convidei o Felipe Velaton, encaminhamos isso à delegacia fazendária, numa aquisição que a prefeitura pagou R$ 12,00 por comprimido. Na mesma semana, o governo do estado comprou ivermectina por R$ 2,05, o mesmo comprimido. Tá? E tem chegado mais denúncia. Agora, no dia de hoje, eu recebi uma informação, vou apurar, do recebimento de medicamentos, da compra de medicamentos que não foram entregues. Então, assim, por fim, efetivamente, o dinheiro do Covid, boa parte dele, infelizmente, foi para o ralo nas compras absurdas do senhor Luiz Antônio prefeito Poças. Emanuel, em entrevistas na condição de candidato, a mim e também a Nayara, o pessoal também aqui do Grupo Gazeta, no Jornal do Meio Dia, disse que vieram 94 milhões para o combate direto à Covid e que desses ele teria tirado 35 milhões para uma provável, suposta segunda onda que, segundo ele, se avizinha aí.
O senhor tem conhecimento dessa... Na verdade é que ele está omitindo o repasse feito pelo governo federal para a complementação da arrecadação do município. Ah, mas aí está falando da questão Mas é um dinheiro também que é carimbado do Covid. Da ajuda financeira, né? Sim, que é um dinheiro também com o carimbo Covid, entendeu? Que o prefeito recebeu, veio para as contas públicas municipais, mais emendas parlamentares que também teve, alguns repasses do governo do estado que também deveriam complementar e entrar nessa conta com o bolo total. O que nós vimos nesse período todo foi o completo despreparo, na minha visão, do prefeito municipal para lidar com a pandemia. A ausência de um enfrentamento precoce da pandemia, a criação de leitos imediatamente, não ficar esperando, simplesmente decretar o lockdown e nada fazer, tá? O apoio verdadeiro aos hospitais que estavam no enfrentamento, nós vivemos hospitais que não tinham EPIs e também a compra de EPIs de baixíssima qualidade. Certa feita, profissionais do pronto-socorro me chamaram e me mostraram os aventais que estavam sendo entregues para eles. Francamente, eles falaram, Diego, eu preciso de 3 para eu conseguir me vestir, porque quando eu vou vestir ele rasga. Tá tão frágil que era. Olha, tem um zap aqui, deixa eu chamar esse zap depois do intervalo comercial, pode ser? Só me dá um... Não é pergunta? Não é uma pergunta? É um zap que chega para complementar a sua fala. Boa noite, professor. O prefeito não recebia lideranças das classes trabalhadoras nem com vereadores. Quem tá falando aqui é a Marlene Tortorelli. Ô, Diego, salvo engano, a Marlene Tortorelli é desse grupo dos vendedores de alimentos. Reiteradas vezes isso aconteceu, reiteradas vezes. Ô, Diego, antes de chamar aqui o próximo zap, a próxima participação do telespectador, e também passar a palavra para o professor Lorenberg, já eu li aí que você vai disputar a condição de presidente da Câmara. Voto para isso e moral você já tem, né, para chegar nessa próxima legislatura. Já está havendo essa conversa, esse diálogo aí? Procede isso ou não? Puro boato, tá? Puro boato, da minha boca não saiu nenhuma palavra, nem para aqueles que estão ao meu lado, tá? O que eu vi foi uma notinha em um site que sequer me ligou, sequer me telefonou para perguntar se eventualmente eu sonhava com isso. E eu repito aqui, não tenho, neste momento, qualquer pretensão, não estou articulando, não estou lutando por isso. Meu desejo nesse momento é só batalhar pela eleição de Abílio Velaton no dia 29 como prefeito de Cuiabá. É apenas isso que eu tenho feito. Atualmente estou focado, sequer descansei na segunda-feira, acordei segunda-feira às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã já comecei a ligar, já comecei a agradecer alguns votos e já pedi mais votos. Porque não é o momento, quem vai decidir quem vai ser o próximo presidente da Câmara são os 25 vereadores que foram eleitos, os quais eu cumprimento aqui em nome do pastor Jefferson, que tive hoje com Dona ele. Lia elegeu uma 3. Nosso partido elegeu 3, também Tenente Coronel Pacola, Rodrigo Arrudiçá. Então, assim, quem vai decidir o próximo presidente da Câmara são os 25 vereadores. Sequer conheço todos. Como que estou articulando? Eu acho que todos que foram eleitos têm essa convicção de que primeiro nós temos que finalizar o processo eleitoral, tem um segundo turno pela frente, então, boato. Tá, Paulo? Boato, boato e boato. Tá respondido então aí. Foi tão boato que até eu falei, mas já? Rapaz, apressado isso. Tá dizendo que não, que isso não existe. Pelo menos até agora, né? Vai depois, vai saber. Tem mais uma participação aqui de telespectador. Pergunta aí se salário dos servidores públicos, se o Abílio ganhar, serão pagos em dia. Porque a oposição fala que se ele ganhar, e no caso o Abílio, o salário dos servidores vai atrasar. Aí a pessoa não se identificou aqui, 4049 é o final do telefone. Tá, outros fake news aí que acabam surgindo por parte da turma que apoia o atual prefeito. Falar que o Abílio se eleito vai atrasar salário, isso é um fake news sem tamanho. O Abílio vai se esforçar ao máximo para cumprir em dia fielmente o salário do servidor, eu tenho plena convicção disso. Outros fakes que estão surgindo é de que o Abílio vai mandar embora servidor contratado que passou em processo seletivo, que está prestando serviço na Prefeitura de Cuiabá, e até servidor concursado já me ligou preocupado, estão falando que ele vai mandar nós embora. Gente, você que é concursado, você tem estabilidade, é uma garantia constitucional, fique tranquilo. O que não vai ter na gestão Abílio, eu tenho plena convicção, é perseguição de servidor, o que acontece na atual gestão, e quem está lá dentro sabe do que eu estou falando. Servidor que não declara apoio ao prefeito do Paletó, ele é perseguido, ele é remanejado, ele é mandado embora, ele é alijado do processo, ele é excluído, isso que está acontecendo. Ele é forçado a colocar um adesivo, ele é forçado a ir em reunião, quem não vai porque tem lista de chamado lá na porta da reunião, vocês sabem do que eu estou falando.
Isso sim é o que está acontecendo nessa gestão. Agora, na gestão do Abílio, você que é contratado, seu contrato vai ser cumprido, finalizou o contrato, vai ter concurso público ou novo processo seletivo, conforme o caso. Você que é concursado, você será valorizado. O servidor concursado precisa vir para dentro da gestão, ocupar os cargos de chefia. Não dá de ser cargo de chefia pessoas que são indicações políticas, simplesmente porque é amigo do vereador, amigo do líder comunitário, amigo do líder partidário. Chega disso, gente. E chega de fake news como esse, dizer que o Abílio vai atrasar salário simplesmente porque ele quer ou porque vai ser o Abílio próximo. Isso não existe, isso é Professor Lorenberg. Uma notícia falsa. Vereador, o senhor sabe muito bem, porque as outras vezes que o senhor veio aqui, outros vereadores também vieram. O meu papel aqui é avaliar o papel do vereador e da Câmara de Vereadores. Não o prefeito, mas o papel do vereador e da Câmara de Vereadores. Eu volto a insistir no site do senhor. O senhor prometeu atuar, entre aspas, pela criação do Banco de Controle Populacional dos Animais, a fim de subsidiar ações para reduzir e eliminar as causas de sofrimento físico e mental deles e promover o seu bem-estar. Fecham aspas. Eu tenho uma pequena pergunta. Ora, já quase 4 anos de mandato. 4 anos é muito pouco, vereador, para o senhor ajudar a atuar na criação desse banco, que a meu juízo é importantíssimo. É importantíssimo. Eu preciso mais 4 anos. Como que o senhor vai lidar a partir do ano que vem? Professor, esse foi outro projeto de lei que já foi objeto de anteprojeto e outra sugestão do Poder Executivo. Como tal, é uma política pública, depende do Poder Executivo, depende da secretaria competente que faz o cuidado do bem-estar animal, depende de que o prefeito aprove uma lei obrigando que todo animal que nasce em Cuiabá ele seja cadastrado, para que nós saibamos quantos animais de pequeno porte, quantos animais de estimação tem em Cuiabá. Isso já foi apresentado. Mas repito. Então você vai reapresentá-lo. Perfeito, professor. É isso. Perfeito. Lá no, já tentamos. Lá no site está diferente. Sim, mas o senhor vai apresentar. É porque é um novo mandato. Eu vou ter que apresentar ele novamente. Vai reapresentar um projeto dentro que você já deste mandato, eu não posso mais reapresentar. A gente até pode no final de cada ano. Mas como a finalidade, o fim dele foi a ser ignorado pelo Poder Executivo, eu vou ter aí sim, num novo Poder Executivo, no novo mandato do vereador Diego Guimarães, vou ter a oportunidade de lutar novamente com isso. E esse projeto também não surgiu da minha cabeça, tá? Esse projeto surge de um diálogo em audiência pública e depois a 4 paredes e uma conversa com o Conselho Regional de Medicina Veterinária. E é uma proposta que, a menos que ela implique em recursos, né, do Executivo e que comprometa as finanças do Executivo, a ideia é uma ideia muito boa que, na minha avaliação, seria fácil de o Executivo aceitar, né? E, na pior das hipóteses, fazer o anteprojeto. Até para o cidadão que está nos acompanhando, que não consegue, talvez, materializar qual é a finalidade desse projeto, o que acontece, na minha visão? Hoje nós temos grandes ONGs, pessoas também abnegadas que militam na causa animal. Aí eu aproveito para cumprimentar a Escopel, que foi candidata a vereadora da chapa do 23 e que é da causa animal, da ONG da OPA, que milita e que ajuda muito, mas infelizmente a gente percebe que essas pessoas elas estão nadando contra uma maré, porque infelizmente hoje o poder público pouco auxilia eles e eles estão cada dia mais acolhendo animais e cada dia mais animais estão aparecendo na rua, animais são abandonados. Então nós precisamos resolver o problema e não tentar solucionar apenas tão somente a doença. Nós temos que evitar que a doença aconteça, fazer uma comparação com uma doença. E como seria isso? Todo animal que nascer em Cuiabá for receber a primeira vacina, ele vai ser chipado e vai ter identificação. Que animal é esse e quem é o proprietário. Se amanhã esse animal for encontrado na rua, ele vai ser recolhido, vai bater um chip, vai bipar ele. Esse animal é do Diego Guimarães. O Diego Guimarães perdeu ele na rua, ele foi para o canil municipal, o Diego Guimarães vai ter que pagar a estadia, o Diego Guimarães vai ter que ser multado, o Diego Guimarães vai ter que pagar a castração dele. Porque quem assume a posse de um animalzinho, ele tem que ser responsável por ele. Não pode simplesmente, hoje eu peguei ele, é bonitinho, amanhã ele cresceu, começou a dar trabalho, começou a custar muito, eu vou jogar ele na rua, qualquer um pega uma ONG, vai abraçar ele e vai resolver o problema. Não, se você assumiu a paternidade, se você assumiu a posse de um animalzinho, você é responsável por ele e é isso que esse projeto de lei pretende. Ô Diego, vou perguntar para você agora, na condição de vereador da atual legislatura. Eu tenho lido notícias aí de que a gestão atual
do prefeito, essa atual gestão, ela tem estado em débito com fornecedores, prestadores de serviços da prefeitura. Eu pergunto para o vereador Diego Guimarães se eu tenho conhecimento disso, na sua fiscalização, o seu raio de ação aí, dentre eles, a fiscalização, identificou algo nesse sentido, se procede isso ou não? Sim. Nós tivemos no final do ano de 2019 para 2020 o cancelamento de mais de 300 milhões de reais de empenhos por parte da Prefeitura de Cuiabá. Inclusive, isso hoje é objeto de análise do Ministério Público e do Tribunal de Contas, numa representação feita pelo Marcelo Bussic, juntamente com o Felipe Pelaton. O que ensejou, inclusive, o rebaixamento, inicialmente, da nota de Cuiabá no índice Firjan, que analisa justamente a liquidez e a capacidade de pagamento do município, e, posteriormente, até a suspensão dessa nota, por suspeita de fraude na manipulação dos dados do município. Uma verdadeira pedalada fiscal feita pelo atual prefeito. E eu tenho sim recebido muita reclamação e contato de fornecedores que ligam e falam: vereador, estão gastando mal o dinheiro da saúde. Há fornecedor que tem 1 ano sem receber. Cuiabá hoje, dentre os bons fornecedores que o Brasil tem, Cuiabá hoje não é objeto de desejo desses fornecedores. Eles não querem vender para Cuiabá, porque Cuiabá, infelizmente, hoje é tido como um mal pagador a nível de Brasil. Professor. Vereador, vamos voltar para a Câmara. Voltar para o site dele de novo. Não, o site, não, a Professor, Câmara. por sinal, obrigado por acompanhar, por estar buscando informações lá no nosso site. É importantíssimo. Vereador, eu vou em todos os sites que tiver dos parlamentares, e ler todas as atas também. Estadual Sabe que e federal. O vereador Diego Guimarães, eu fui o único vereador que, desde a eleição de 2016, tem um site oficial ativo e até hoje nós mantemos esse site atualizado, com as informações atualizadas. Tem as fotos do Abílio, nós tivemos uma alteração dele agora recente por conta da campanha eleitoral, mas depois ele volta com conteúdo atualizado da atividade parlamentar. Pois não, professor. Que é uma boa fonte de informação. Vereador, voltando para a Câmara, e eu estou diante de alguém que tem um conhecimento profundo a respeito disso, qual é a avaliação que o senhor faz no que diz respeito? Eu estou falando, não é do Diego, do Abílio, nada disso. Estou falando do conjunto dos vereadores. Qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito do papel de legislar, do papel de fiscalizar, do papel de defender os interesses do conjunto do contribuinte cuiabano? Qual é a avaliação que o senhor faz dessa legislatura que está caminhando para o seu final? Professor, eu acho que essa legislatura, ela esteve, aí vou fazer uma análise política e também, de certa forma, até objetiva, ela esteve envolvida em muitas polêmicas ético-políticas. Por que eu falo isso? Polêmicas que envolveram aí o executivo e muitas das vezes o legislativo num desejo de defender e o outro de buscar uma justiça numa infração político-administrativa que virtualmente teria sido cometido pelo político Emanuel Pinheiro. Nós entramos em grandes debates dentro da Câmara Municipal. Acirraram-se os ânimos em muitos momentos e o debate ficou muito acalorado durante algumas sessões da Câmara Municipal. Isso é perfeitamente normal. Em qualquer parlamento do mundo acontece debates acalorados. Outros vereadores trocaram, acredito, a sua independência, o seu direito e dever de fiscalizar para uma subserviência do Poder Executivo, trocando isso por cargos, trocando isso por um quebra-mola, trocando isso por uma troca de lâmpada, pela reforma de uma pracinha, numa política extremamente arcaica essa, que a população demonstrou que não aceita. Muitos vereadores que não foram reeleitos entregaram 10 praças em Cuiabá. Muitos vereadores que não foram eleitos trocaram lâmpadas de todo um bairro, fizeram quebra-molas, conseguiram. A população hoje sabe que a função do vereador é legislar e fiscalizar e debater os bons assuntos para fomentar políticas públicas. Mas indicar também, indicar serviços. Esse debate que eu falo são audiências públicas, sessões solenes, participação no debate. Mas na sua base lá, você está sabendo que a rua está com problema de iluminação, quebra-mola. Se ele indicar e for atendido, isso sim, eu sou saudável. Um dos poucos vereadores, inclusive da Câmara Municipal, que temos um aplicativo que serve justamente para a população mandar isso. Qual que é o nome do aplicativo? Eu participo, tanto na plataforma iOS. Eu participo, tanto na plataforma iOS. Por falar em participar, tem um telespectador que está mandando um zap aqui, vamos embora ver. Aqui no telão, tem aí? Tem. Boa noite, eu sou o Ademir. Pegando carona aí na pergunta sobre atrasar salário, como a oposição vai arrecadar
vai arrecadar, incentivando aí informalidade através de TPU, é isso mesmo? Comida de rua e ambulantes. Sabemos que essa classe não paga nada, não é? E concorrem injustamente aí com o comércio formal, como aluguel, funcionários e impostos. Tá uma crítica. Pelo contrário, Ademir, primeiro agradeço a pergunta. Ademir, eles pagam sim, todos eles são MEI, são microempreendedores individuais, e a TPU é justamente a forma de legalizar. Existe uma lei hoje que regulamenta a comida de rua no município de Cuiabá, estabelecendo até mesmo critérios com relação a um raio de distanciamento que os vendedores de comida de rua devem estar dos estabelecimentos formais. Vou usar esse termo que você utilizou, porque o vendedor de comida de rua que recebe uma TPU, ele também é um vendedor formal. Só que a diferença é que ele não tem um estabelecimento comercial fixo. Ele não deixa de ser formal. Então existem regras. A única coisa que, inclusive, os bares, restaurantes, vendedores que possuem aí os seus estabelecimentos formais, vou usar esse termo novamente de maneira equivocada, mas para que todos compreendam, querem o cumprimento dessa lei, que infelizmente passaram. Essa lei foi feita no final da gestão Mauro Mendes e passaram-se 4 anos e a gestão Manuel Pinheiro não teve capacidade, salvo engano, entregaram 20 ou 30 TPU só. O que a categoria quer é apenas então somente a sua formalização. Eles querem trabalhar e as duas categorias não degladiam nesse sentido. O grande problema é que onde não há organização, onde não há o cumprimento de lei, aí sim cria esse cenário de insegurança. Aí sim cria esse cenário de instabilidade. E não deixaria de arrecadar, como eu bem disse, eles são microempreendedores individuais, Vereador, em sua maioria, e arrecadam seu imposto. Para encerrar aqui, queria que o senhor fosse breve na resposta, porque eu tenho 2 perguntas numa só. O senhor vai coordenar o segundo turno aqui, a campanha do Abílio Júnior na capital ou em alguns bairros? Como é que ficou definido isso aí? Nós já estamos auxiliando, sim, a coordenação da campanha do Abílio Júnior do Felipe Velaton, na coordenação política, diálogo com setores, diálogos com alguns grupos políticos e pessoas que estão procurando de maneira voluntárias apoiar o projeto, sempre num diálogo extremamente republicano e democrático para aqueles que entendem. Você entende que o Abílio é o melhor para Cuiabá? Vem com a gente. Vamos adesivar o carro, vamos para a rua pedir voto, vamos abraçar a campanha, porque é assim que ele chegou até o segundo turno e é assim que o Abílio e o Velaton serão eleitos. Se o eleitor aí ouvir o seu pedido de voto e o Abílio for realmente com o Velaton, for eleito, como seria a postura sua, que foi bem ácida, não é? De cobrança e tudo, bem presente. Como será uma atuação sua numa gestão hipotética do Abílio Júnior, já que o senhor, além de amigo, é do mesmo grupo e tudo mais? Seria da mesma forma assintosa, de cobrança, de fiscalização? Com absoluta certeza. A função do vereador é legislar e fiscalizar. O bom executivo é aquele que vai pegar a fiscalização do legislativo e corrigir os seus erros de gestão. Porque o prefeito não tem que ficar bravo quando o parlamentar foi lá e identificou que estavam fazendo churrasco no horário de serviço. Ele deveria, sim, fazer com que isso não aconteça mais. O executivo não tem que ficar bravo quando o legislador vai lá e constata que tem superfaturamento da ivermectina. O executivo não tem que ficar bravo quando o legislador vai lá e constata que o dinheiro que veio para o Covid está sendo mal aplicado. Eu acredito que o Abílio terá o discernimento para receber as críticas à gestão e corrigir os erros. Quando estiver fora do prumo, fora do trilho da sua gestão e ele for criticado e a gente apontar os equívocos da gestão, ele voltar para o trilho, para que o objeto da sua gestão, que é entregar boas políticas públicas, aconteça. Então, da minha parte, o compromisso que eu tenho com o Cuiabá e com todos aqueles que votaram em mim é de continuar legislando e fiscalizando tal qual fiz nesses 4 anos. Com essa formação que teve aí, eu acho que ele vai ter mais oposição ou situação? Porque já tem formado já um desenho partidário aí, de quem vai estar na legislatura que vem aí. Olha, eu acredito que terão vereadores em prol de Cuiabá. E se os projetos do Abílio vierem em prol da nossa cidade, obviamente a maioria dos vereadores estarão aprovando. Esse Diego Guimarães, do Cidadania, vereador por Cuiabá, reeleito e muito bem reeleito, com 4.179 votos. Parabéns mais uma vez pela eleição, viu, vereador? E que o senhor faça um bom mandato nesse restinho aí e também no que vem pela frente aí. Muito obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço e conclamo toda a população cuiabana que compareça às urnas no dia 29. Não transfira a outra responsabilidade de votar e eleger o futuro prefeito de Cuiabá. Dia 29, onde o Abílio, defendido pelo Diego Guimarães, vai disputar o segundo turno com Emanuel Pinheiro, que é o atual prefeito, candidato à reeleição. Ele é do MDB
e deve ser o nosso entrevistado de amanhã, também conhecido como quinta-feira. Aqui, nesse mesmo lugar onde está aí o Diego Guimarães, estará Emanuel Pinheiro, se ele vier, né? Porque da primeira vez ele não veio, a vez passada. Vamos aguardar aqui a presença de Emanuel Pinheiro ao vivo no Opinião de amanhã. A gente espera você. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, vereador. E até amanhã, amigo telespectador. Convite feito, a gente espera você mais uma vez, reforçando aqui, ao vivo amanhã aqui no Opinião. Fica bem, fica com Deus também.